Então, vamos começar a trabalhar agora com o estado plano de tensões, gente. Tá? Estado plano de tensões é uma forma da gente poder distribuir as tensões em um plano para que a gente possa simular geometricamente como que, num plano cartesiano, como que essas tensões estariam dispostas no terreno, no solo. E nós usamos essa teoria justamente para poder interpretar os resultados dos ensaios. Né? Aqui a gente vai ver algo chamado círculo de Moore, tá bom? Então a gente vai trabalhar com o círculo de Moore e depois a gente vai ver uma adaptação que houve no círculo de Moore para que nós possamos trabalhar com as envoltórias de Moore-Coulomb. Né? Eu vou usar o círculo de Moore sempre que eu tiver uma situação de ruptura propriamente dita, ou seja, só um material de ruptura frágil. É aquele que ele é um material plástico e não elastoplástico. Quando o material nosso for elastoplástico e 90% das vezes a gente vai estar trabalhando com materiais que são misturas, então ele não necessariamente a gente vai conseguir determinar uma linha de ruptura neles, a gente vai usar as envoltórias de tensão, que é uma adaptação que teve do círculo de Moore, né? Então, que a gente chama de envoltória de Moore-Coulomb. Então, tenho aqui, no caso, os solos são considerados somente as cisações por cisalhamento e, de uma forma bastante geral, os solos rompem por cisalhamento. Né? O que está acontecendo aqui? Eu tenho uma sapata, olha só, aqui é uma carga, sapatinho aqui, isso aqui afundou. Quando isso daqui afundou, o nosso grão, ele desloca tanto na vertical quanto na horizontal. Né? Então, isso daqui acaba fazendo essa linha de ruptura aqui. É muito comum quando você coloca a carga, você vai ver que lateralmente o terreno vai subir, vai ter uma deformação. Deixa eu tentar buscar uma imagem aqui. Estão vendo essa foto aqui? Sim. Sim. O que aconteceu quando a pessoa pisou na areia aqui? Lateralmente? Alívio de tensões? Não, na realidade, ele afundou o pé e ao afundar o pé, lateralmente o material subiu. A areia subiu, vocês estão vendo? Né? Então, sempre que você pisa na areia, que seu pé afunda, você vai ver que na borda você tem um levantamento de material. Né? Você sobe, você tem um deslocamento, deslocamento vertical. É justamente isso aqui que está acontecendo. Ó. Coloco a carga, eu começo a movimentar as partículas, elas começam a se rearranjar. Como isso daqui está comprimido e essa daqui não tem espaço para se rearranjar no todo, ela sobressai. Né? Então, esse é o movimento de ruptura de fundação no solo. É isso que está acontecendo. Né? Aqui nós temos o movimento de ruptura no aterro. Né? Ou seja, nós temos tensão vertical e tensão horizontal e a ruptura está nesse sentido. Né? Essa superfície que está vendo cassetinha aqui é o que a gente chama de cisalhamento do solo. Então, para que nós possamos demonstrar esse conceito, a gente vai envolver as envoltórias de Moore. Nós vamos utilizar das envoltórias de Moore para isso. Tá? E o que a gente tem no estado plano de tensão, no estado de tensão? No estado de tensão, eu falo estado plano de tensão, estou avaliando um plano cartesiano, eu vou ter sempre duas incógnitas, uma no eixo vertical e outra no eixo horizontal. No eixo vertical, é o que nós chamamos de tensão cisalhante. No eixo horizontal, é o que nós chamamos de tensão normal. Tá? Pegando aqui uma figurinha qualquer. Né? Então, eu peguei um bloquinho de solo. Eu tenho sigma 1 e sigma 3. Professor, onde está sigma 2? Né? Gente, eu estou analisando um plano. Um plano. Se eu pego um solo, tá? Eu pego um corpo de prova e eu vou ter isso. Peraí. Tá?
Vamos desenhar aqui, ó. Eu tenho isso aqui. Tá? Isso aqui é um bloquinho que eu tirei lá do meio do terreno. Ele estava parado, quietinho, não mexi nele. Então eu tenho aqui uma carga nesse sentido, eu tenho uma carga aqui e eu tenho uma carga aqui. Concorda comigo? Ou seja, tridimensionalmente, eu tenho uma tensão aqui e uma tensão aqui. Tá? Essa tensão aqui é uma tensão de sentido vertical. Isso aqui é uma tensão horizontal. Pessoal, essa tensão é horizontal. E essa daqui é o quê? Horizontal também, né? Horizontal também, perfeito, cara. Isso mesmo. Então, se eu tenho uma tensão horizontal aqui, e uma tensão horizontal aqui, e uma tensão vertical, e a gente está trabalhando num plano cartesiano ou bidimensional, eu preciso de sigma 2? Não, porque todo parâmetro que eu tiver para sigma 3 vai ser igual a sigma 2. Então, a gente tem que sigma 2... sigma 2 é igual a sigma 3. Tá? Por isso que nos nossos desenhos vão aparecer daquela forma. Eu tenho sigma 2 igual a sigma 3. Eu estou aprendendo a mexer com essa canetinha ainda, tá? Tenham paciência. Então, a gente não precisa de sigma 2, porque o parâmetro que eu tiver para sigma 3, o valor que eu tiver de sigma 3 é igual a sigma 2. Né? Porque nós consideramos o solo como sendo o quê? Isotrópico ou anisotrópico? Isotrópico. Isotrópico. Se ele é isotrópico, eu tenho deformações iguais a todos os lados. Então, o que for horizontal, independente da direção, para a gente é igual. Tá? Então, por isso que a gente sempre vai ver aqui em sigma 1 e sigma 3. Então, sigma 1 é o que nós chamamos de tensão principal maior, tá? E sigma 3 é o que nós chamamos de tensão principal menor, né? Então, aqui eu tenho tensão principal maior, e aqui eu tenho tensão principal maior e tensão principal menor, tá? São as duas situações que nós temos aqui. Uma outra forma que sigma 1 vai ser muito chamada também, vocês vão ver, principalmente daqui a pouco, quando a gente for fazer exercício de ensaio, tá? Envolvendo os ensaios evolutórios, isso aqui pode ser chamado de tensão desviadora. Porque sigma 1, numa situação de equilíbrio, sigma 1 é igual a sigma 3, tá? Ou seja, sigma 1 é igual a sigma 3, o nosso cubinho está assim. Na verdade, seria escrito dessa forma. Sigma 3, sigma 3. Ele vai se tornar sigma 1 quando eu tiver um delta sigma com acréscimo de tensão. Então, sigma 1 é igual a sigma 3 mais delta sigma. Quem que é delta sigma, gente? Quem vocês acham que é delta sigma? Que vai formar sigma 1? É o acréscimo de tensão? O acréscimo para a gente é a obra. Tá? Ou seja, toda vez que nós vamos executar uma obra, a gente vai ter um acréscimo. Esse acréscimo vai ser somado a sigma 3. Por que sigma 3? Porque na primeira situação, é a situação de confinamento.
confinamento, o solo não está se movendo, ele não está rompendo porque eu não tenho diferença de carga aplicada, né? Então, isso aqui é igual. Quando eu tenho um acréscimo de tensão, uma obra, isso aqui fica mais delta sigma e vai formar o nosso sigma 1. Tá? E a gente vai discutir mais sobre isso ainda. Calma. Né? Então, e tendo aqui sigma 1 e sigma 3, o que vai acontecer? Como esse valor é diferente desse, a gente vai ter uma resultante. Essa resultante nós chamamos de sigma linear. E é justamente aqui, dada essa resultante, que vai ocorrer a nossa ruptura do terreno. Tá? Então, como eu tenho essa resultante e normal a resultante, a gente tem a ruptura. Então, esse ângulo alfa é justamente um ângulo da ruptura. Né? Se a gente for pegar a imagem daquele corpo de prova de concreto, deixa eu abrir novamente aqui. Ruptura. Uma foto aqui que fique claro, como se enxergar. Aqui, ó. Então, isso daqui, esse aqui, ó, é um ângulo alfa formado. Tá? Ou seja, houve uma tensão aqui, houve a ruptura, devido à nossa normal que foi criada, tá? Um desvio de tensões, e alfa é justamente esse ângulo da nossa ruptura. Tá? E a gente sempre vai conseguir observar isso aqui em que tipo de material? Em material de ruptura frágil. Tá? Em material de ruptura frágil. Em material de ruptura e de deformação, a gente vai conseguir ver isso? Não. Olha só, material de rompe por deformação excessiva, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Material, ruptura frágil. Eu tenho isso aqui. Material por deformação excessiva, ele fica assim, ó. Ou seja, ele embarrigou, né? A gente teve um aumento aqui, ó, nesse sentido aqui. Transversal aqui. Ou seja, a gente não consegue achar um ângulo de ruptura. Ele só embarrigou. Diferente disso aqui que rompeu e tem um ângulo formado muito claro. Né? Então, isso aqui é ruptura frágil, ruptura propriamente dita, e aqui deformação excessiva. Por isso, a gente vai ver os ensaios de alinhamento daqui a pouco. Porque isso daqui a gente não consegue colocar no plano de tensões. Tá? Então, ciclo de Mohr, nós temos aqui uma tensão aplicada a Z, né, normal aplicada a Z, uma tensão normal aplicada a X, e onde eu tenho uma tensão normal, eu vou ter uma tensão de tração, porque eu estou levando em consideração o atrito, a ruptura, é o que a gente viu lá naquele bloquinho de física lá atrás, ou seja, para que rompa, quando eu aplico essa carga, eu tenho que ter uma força de tração perpendicular a ela. Também é aqui no mesmo sentido, tá? Do mesmo jeito. Então, isso daqui eu transformo e vai virar isso daqui. Tá? Eu tenho aqui sigma 1, sigma 3, alfa, sigma alfa e tal alfa, que são as tensões do plano de ruptura. Tá? Eu posso calcular com essa equação. Tá? Então, se eu tenho esse bloquinho, se eu sei, eu tenho essa tensão e essa tensão, substituo nessa fórmula aqui, ó, eu consigo achar sigma alfa e tal alfa. Ou seja, matematicamente, algebricamente, a gente determina isso. Tá? Só que uma outra forma de nós determinarmos é através desse bichinho aqui, que é o nosso querido, amado, idolatrado círculo de Mohr, que vocês devem ter visto ele com a titia Rebeca.
né? Vocês viram com a Rebeca ou com o Flávio Roldão? Eu não vi com ninguém, não. Roldão. Não? E com Roldão, Círculo de Mor. Em Rema você não viu o Circo de Mor, não, Aline? Não. Rema 1, Roldão passou. Tá. A Rebeca não passou, não. Não, beleza. Mas... Ela não passou mesmo, não, gente. Então, vamos conhecer o nosso famoso Círculo de Mor. O círculo... Vamos ver se o Igor tá bom de cabeça. Igor, o que é o Círculo de Mor? Fala para as meninas aí, você que viu com o Roldão. Não, macho, aí mesmo assim não vai lembrar, não. Eu lembro que a resolução dele em Rema era um passo a passo, sabe? Era tipo uma receita de bolo mesmo. Você podia seguir lá, que era só colocando os valores e... E montando o círculo. É. Alan, o que você estava falando, ela? Alan? Pessoal, olha só. O círculo de Mora é uma forma que nós temos de nós jogarmos os parâmetros de tensão no plano cartesiano e através do círculo de tensão formado ali, sabendo que ela vai ser igual em qualquer direção ali, a gente consegue obter os nossos valores de resistência, justamente formado pelo pico do nosso arco. Então, se eu tenho um pico do arco aqui, ao ápice, eu consigo saber qual que é a tensão saliente máxima que esse sol pode suportar antes da ruptura, né? Então, eu estou pegando todo o nosso plano de tensão e transformando ele num círculo. Em que nesse círculo, eu consigo, pelas extremidades dele, encontrar quais são as informações que nos interessam. Então, olhando o círculo de Moore aqui, eu tenho sigma 3 e sigma 1. Ou seja, quem que é sigma 3 e sigma 1? Sigma 3 é a nossa tensão principal menor, que é a nossa tensão de confinamento, né? Ou seja, aquela tensão que o Sol... Se eu pegar o terreno natural hoje, né? Tá natural, não tem nada em cima, um desertão ali, né? Se eu pegar uma amostra de solo com 30 metros de profundidade, a tensão que eu tenho no sentido vertical e no sentido horizontal são iguais. Porque se fosse diferente, concorda que estava movimentando? Ou seja, está em repouso são iguais. Então, essa é a tensão principal menor ou tensão de confinamento. A partir do momento que eu coloco um acréscimo de tensão, aí eu tenho o quê? A tensão, formação da tensão principal maior. A tensão principal maior para a gente é o quê? É a máxima tensão que aquele solo está sofrendo, que é a tensão de confinamento mais o acréscimo de tensão, tá? E eu vou ter um caminho feito por essa tensão até chegar aqui, né? Então eu tenho esse caminho formado aqui no círculo de Moore até chegar nesse ponto, né? E aqui eu consigo achar o ápice da nossa tensão cisariante. Então, nós temos aqui uma forma da gente calcular, né, que eu já mostrei para vocês. Então, está aqui, sigma linha A igual a sigma 1 mais sigma 3 sobre 2, mais sigma 1 menos sigma 3 sobre 2 vezes cosseno de 2 alfa, e sigma alfa igual a sigma 1 menos sigma 3 sobre 2 vezes seno de 2 alfa. Ou seja, aquela equação que a gente já viu anteriormente, algebricamente, para a gente determinar. Tá? Só que não nos interessa muito. Que eu quero que vocês... A gente precisa que vocês aprendam a trabalhar com o círculo de Moore, até para poder avaliar os nossos resultados de ensaio, que são dados em gráficos. Então, os nossos ensaios, eles são dados em voltórias de Moore-Coulomb, que são círculos. Então, não adianta eu trabalhar muito algebricamente aqui. E outra coisa, aqui eu consigo avaliar um círculo. No ensaio, você tem 2, 3, 4, 5, 6 círculos. Vocês vão ver que quando a gente faz um ensaio de cisalhamento, tá, nós temos vários semicírculos formados. Por que semicírculo? Porque nos interessa o parâmetro negativo? Não. A ruptura está aqui, um parâmetro positivo, né? Então, nos interessa essa parte. Então, a gente vai trabalhar nas envoltórias somente com essa parte daqui. Deixa eu pegar aqui, o resultado. Opa! Não é esse aqui não, peraí. Não é.
Aí, ó, que bonitinho que fica nosso ensaio, né? Então, é justamente isso daqui que a gente vai ter como resultado. O resultado que vem para você é esse aqui, ó. Então, não adianta eu trabalhar muito com aquela amostra de solo. Porque trabalhando com aquela amostra com uma amostra só, eu máximo que vou ter o resultado de 1. Mas eu preciso disso daqui, que é onde a gente tem a nossa envoltória de ruptura do solo, né? Então, é isso aqui que a gente vai chegar daqui a pouco. Então, para que a gente consiga analisar nosso ciclo de Moore, a gente precisa adotar algumas convenções de sinais, tá? Então, temos duas situações. Uma, levando em consideração o resultado da tensão normal, e a outra, levando em consideração o resultado da tensão efetiva, tá? Então, tá aqui. Primeira coisa, tensão normal. Sempre que a sua tensão normal, que é essa aqui, ela for de compressão, no gráfico ela entra como positiva. Tá? Tensão normal está no eixo X, olha só, aqui, ó. Né? Então, sempre que a tensão normal for compressão, ela é positiva. Quando ela for tração, ela é negativa. Tá? Raramente, nós vamos trabalhar aqui. Tá? Então, raramente, principalmente no ciclo de Moore, significaria dizer que o nosso gráfico ele estaria para cá, ó. Então, tá aqui, ó. Tensão normal de compressão é positiva. Tá claro a tensão normal para vocês? Sim. Beleza. Agora é o que pode complicar um pouquinho para vocês, tá? Eu vou até voltar no outro desenho para ficar mais fácil. Olha só, eu tenho um desenho aqui, o nosso... Eu tenho sigma e tal. Pessoal, sempre que isso daqui for no sentido horário, ou seja, olha só, vamos caminhar. Eu estou saindo daqui e vindo. Então, eu estou fazendo isso daqui. Esse sentido é horário ou anti-horário? Anti-horário. Anti-horário. Então, olha só, partindo da tensão efetiva, chega a tensão cesarante, né? Isso aqui é sentido anti-horário. Sempre que for no sentido anti-horário, o giro tal é negativo. Tá? Agora, aqui, estou vindo, faço isso. Sentido o quê? Horário. Desculpa. Sentido horário. Sempre que o sentido for horário, tal é positivo. Né? Então, tensão cesariante. Sigma. Negativo. Sentido anti-horário. E positivo. Sentido horário. Tá? Então, são essas duas conversões que a gente vai ter que fazer a partir de agora. Tá? Aqui, é só um círculo de Moore mostrado, a gente está trabalhando com ele inclinado, a gente pode... se ele estiver inclinado aqui, em qualquer ponto a gente consegue achar os seus valores. Aqui nós temos um ponto para a gente muito importante. É esse aqui, ó. Isso daqui é o que a gente chama de polo. Né? Então, um dos principais pontos que a gente tem que levar em consideração na análise do ciclo de Moore é encontrar o polo. Porque é partindo do polo
tá? Que nós vamos conseguir encontrar todas as informações que nós precisamos. É a partir do polo que eu acho o ângulo de atrito, é a partir do polo que eu acho qual as tensões no plano de ruptura, é sempre a partir do polo, tá? Então a gente sempre vai buscar o polo. Eu vou ensinar vocês como a gente chega no polo. Então tá aqui, ó. Eu tenho as tensões aplicadas no plano aqui, 2 desenhos, e o que nos interessa é justamente pegar essa inclinação aqui, ó. Sabendo dessa inclinação, eu acho isso aqui, ó. S é igual a C mais sigma tangente φ. Isso aqui é tal. Ou seja, tensão saliente é igual a coesão mais tensão normal vezes tangente φ. É justamente isso que nós estamos buscando. Essa informação que nós queremos, tá? Para poder resolver os nossos... encontrar os nossos resultados. Então, vamos fazer um exemplo aqui, tá? Olha só. Então, para o elemento de solo mostrado na figura abaixo, determinar tensão principal maior, tensão principal menor, tensão nos planos AC, direção dos planos principais e máxima tensão cisalhante. Tá? Primeira coisa que nós precisamos fazer é encontrar as coordenadas para a gente traçar o nosso círculo. Tá? Então, olha lá. Colocamos o nosso plano cartesiano aqui, tá? Então, eu tenho tal, eu tenho sigma. Primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar os nossos planos. Então, vamos analisar, primeiramente, esse trechinho aqui. Tá? Pessoal, quem que é a tensão normal aqui? É o 600 kPa. Isso, 600 kPa. A tensão normal é aquela que é perpendicular ao plano. Tá? Essa tensão, ela é de compressão ou de tração? Compressão. Compressão. Isso, então ela é positiva ou negativa? Positiva. Negativa, não? Beleza, então, vou botar até aqui do lado, ó. (600) positivo. Se aqui é a tensão normal, aqui é a tensão saliente. Essa tensão saliente aqui, ela é negativa ou positiva? Positiva. Positiva. Olha o sentido. Horário. Sentido horário. Tá? Então, aqui também é mais. Tá aqui ela. Beleza? Olha aqui embaixo. Essa tensão ela é de tração ou compressão? Compressão. Compressão. Ela é normal ao plano. Né? Normal ao plano é a tensão normal. E ela está comprimindo o plano. E aqui? Ou seja, eu estou fazendo esse sentido aqui. Sentido anti-horário. Horário negativo. Negativo. Então, eu tenho aqui, ó, mais 600 e mais 240, e aqui eu tenho mais 360 e menos 240. Então, tá aqui, ó. Esse ponto e esse ponto. Pessoal, isso daqui que vocês observaram, essas informações aqui, esses pares de ordenada, eles são os limites do seu círculo. O seu círculo não pode estar fora disso daí. Tá? Então, o seu círculo, o limítrofe do seu círculo, são justamente os seus pontos de carregamento, os seus pontos de tensão. Né? Então, ou seja, eles vão delinear. Encontrando aqui agora, 600, 240, 360 menos 240, a gente traça o nosso círculo, olha só. Se eu ligar os dois pontos, essa distância aqui é igual a essa distância aqui. Então, isso aqui nós temos o raio. Tá? Então, esse ponto aqui é o centro. Bota o centro aqui, abre o seu compasso até aqui e traça o seu círculo. Professor, Oi. a tensão vertical, quer dizer, no caso, nesse exemplar de 600, vai ficar no eixo horizontal, seria isso? Sim, toda tensão normal, cara, ela sempre está no eixo horizontal, tá? Tensão normal é toda aquela que é perpendicular ao plano. Então, ó, ela é perpendicular a esse plano e essa daqui é perpendicular a esse plano, o plano DC e o plano CD. Né? Então, sempre que a tensão for normal ao plano,
Sempre a tensão perpendicular ao plano é a tensão que a gente chama de tensão normal. Né? A tensão normal está aqui, ó. Ok. Tá? Aí o que o exercício pergunta lá pra gente? Vamos voltar aqui. Tensão principal maior e tensão principal menor, né? Quem que é a tensão principal maior? Como que chama? Tensão principal maior, a gente pode chamar ela de sigma. Sigma 1. Sigma 1 e tensão menor sigma 3. Sigma 3. Então, olhando no nosso desenho, qual que é a maior tensão que pode ter dentro desse círculo? É a extremidade o quê? Direita ou esquerda? Direito. Direita, né? Direito. A menor tensão que pode chegar nesse círculo de massa é daqui, ó. Então tá aqui o valor dela. 748,2. Qual que é a menor tensão que pode ter nessa envoltória? Aqui, ó. Né? Que vale 211,67. Esse aqui vocês vão pegar ou no AutoCAD, ou no papel, ou milimetrado, que vocês estiverem fazendo. Certo? Tá claro? Tranquilo por enquanto? Sim. Beleza. Sim. Sim. O que o exercício pergunta? Vamos voltar lá. As tensões no plano AC. Quem que é o plano AC? Ó. Esse aqui é o plano AC. Esse plano AC é o nosso plano de o quê? De ruptura. De ruptura. Esse aqui é onde rompeu. Estou pegando a carga aqui. Isso aqui é a ruptura que foi mostrada. Lá atrás o exercício mostra isso. Ó. Aqui, ó. Está rompendo em 45 graus. Né? Plano AC. A ruptura está aqui. Tá. Pessoal, para a gente encontrar as tensões no plano AC agora, nós precisamos encontrar o polo. Né? Quem que é o polo do nosso círculo de Mora? O polo do nosso círculo de Mora é como se nós pegássemos o nosso bloquinho e colocássemos ele para dentro do nosso círculo de Mora. Tá? Então, o que, que você vai fazer? Você vai traçar partindo desse ponto. Esse ponto aqui, pessoal, essa coordenada, ela é referente ao que plano? Plano vertical ou horizontal? Não é o plano DC aqui? Não é o plano DC? Ela não está... Isso. A carga aqui não está agindo sobre esse plano DC aqui? Deixa eu apagar aqui, peraí. Ou seja, ó, esse par de ordenada, eles estão agindo em qual plano? Horizontal. Plano horizontal, que é o plano DC. Então, Sim. eu vou traçar uma horizontal partindo desse plano. Essa horizontal, eu vou traçar ela para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda. Por que eu vou traçar ela para a esquerda? Então, para a direita vai sair do círculo. Perfeito. Pessoal, o círculo nosso é a zona limítrofe de resistência. Todas as nossas formações elas estão dentro do círculo. Então, eu não posso vir para cá e fazer isso aqui. Está fora do círculo, não vou interceptar nada. Então, a gente vai traçar ela nesse sentido. Tá? Esse par de ordenada aqui, 360 e menos 240, eles estão agindo em qual plano? CB. O plano CB é um plano vertical ou horizontal? CB. Vertical. 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 Eu vou traçar isso aqui para baixo? Não, eu tenho que traçar para dentro do círculo, não é? Então, isso aqui eu vou traçar para cá, dentro do círculo. A gente vai ter isso aqui. Ou seja, onde essas duas retas se encontrarem é o nosso polo. E a partir daqui agora que a gente vai fazer as nossas análises. Então, o que ele pergunta lá? Ele quer saber quais são as tensões no plano AC, não é isso? Tensões no plano AC. Ou seja, o plano AC é o nosso plano de ruptura. Pessoal, como que eu vou identificar a nossa tensão no plano AC?
Essa ruptura aqui tem que ângulo? 45 graus, não é? Então, partindo do plano AC, eu vou ter que traçar uma reta de 45 graus com horizontal. E onde essa reta que eu vou traçar interceptar o nosso círculo, é onde eu vou tirar as coordenadas do plano AC, tá? Então, aqui, ó, tracei a nossa reta de 45 graus aqui, tá? Então, interceptou nesse ponto. Pessoal, aqui... Opa. Aqui, então... Aqui, então... Eu pego as coordenadas desse ponto, e essas coordenadas referem-se justamente a sigma alfa e a tal alfa. Então, no caso, sigma alfa, que é a tensão normal a esse plano, vale quanto? $240? Isso. E a tensão de tração é igual a 120. aqui, ó. 240, mais ou menos aqui, 120. Tá? Encontramos as tensões no plano AC. Difícil? Estranho. Esse foi o melhor O senhor conceito. fazendo parece fácil. Oi? É só praticar, Aline, sério. Quando é o senhor fazendo, parece fácil. Daqui a pouco vocês vão praticar também. Agora, depois ele pergunta. Identificar e mostrar os planos principais da nossa figura. Plano principal maior e plano principal menor. Nada mais é do que o plano formado entre o polo e a tensão principal menor e o polo e a tensão principal maior. Então, aqui eu tenho o plano principal menor. É só ligar o polo no plano principal menor. Na tensão principal menor. E aqui, ó, plano principal maior. É ligar o polo na tensão principal maior. Só isso. Então, tá aqui eu identifiquei os nossos planos. Tá? E, por fim, ele quer saber o quê? Qual que é a máxima tensão cisalhante. Pessoal, onde que está a máxima tensão cisalhante que essa amostra de solo pode suportar para essas cargas aplicadas? No topo do círculo? No topo do círculo. Na parte positiva? Isso. Essa é a máxima tensão que ele pode ter. Fechou. Simples. Tá? Então, esse é o nosso círculo de Mohr. Então, dele a gente consegue tirar todas as informações. Então, ou seja, a máxima tensão que o meu solo pode suportar é uma tensão de cisalhante, que ele vai ter, uma tensão de 268,32. E essa tensão cisalhante, ela está para qual tensão? 748,32. Então, quando eu coloco uma carga normal, eu aplico uma força, um acréscimo de tensão, que somado com o confinamento eu tenho isso aqui de tensão aplicada, para isso daqui romper, eu vou ter que ter um esforço horizontal, cisalhante, de 268,32. Se eu aumentar essa tensão aqui, esse esforço vai ser capaz de romper? Vou fazer uma analogia que eu sempre faço na sala. Vamos pegar naquela nossa carteira que tem um braço, tá? Se o Caio sentar na carteira, eu vou ter que fazer uma força para empurrar, né? Então o Caio tem o peso dele, né? Vai pegar o peso da gravidade, eu tenho a força normal aplicada ali, dividido pela área, eu vou ter a tensão normal. E eu vou ter que fazer uma determinada força para empurrar a cadeira. Aí, o Daniel vai e senta no braço da cadeira, tá? A mesma força que eu fiz antes, que eu movimentei o Caio, eu vou ter que fazer... Se eu fizer ela agora, eu vou conseguir movimentar a cadeira? Não, por quê? Eu meter a carga em cima, eu meter o peso. Se eu meter o peso, eu compacto mais o material. Então, ou seja, quanto maior a tensão que a gente coloca também,
maior vai ter que ser o esforço da lente para poder romper. Porque nós estamos comprimindo, a gente está compactando a amostra. Certo? Então, é justamente isso que mostra. Né? Então, para qualquer valor inferior a 748, essa tensão rompe. Se eu colocar 800, essa tensão aplicada já não rompe mais. E isso vai variando no terreno de acordo com a estrutura que a gente vai colocando. A gente vai trabalhando passo a passo, separadamente agora e analisando. Tá bom? Gente, para hoje, para esse momento ao vivo, nós aqui, é isso que eu queria mostrar para vocês. Tá? Eu vou... O restante, que a gente vai entrar no ensaio, eu vou mostrar, eu vou fazer um vídeo e mandar para vocês, tá? Com algumas resoluções de exercício. Do que a gente viu hoje, querem falar alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa? Esse é o momento. Não, tranquilo. Tranquilo? Eu queria entender sobre o círculo. Eu queria entender sobre o círculo de Moore, tipo, o que a gente viu aí sobre ele, como resolver e tal, mas, tipo, não sei de onde isso veio. Qual é a ideia atrás dele? O círculo de Moore é toda tensão aplicada no plano, a gente considera ela como sendo circular, é um raio de tensão aplicado, tá? Então, ela se aplica em um raio. E a ideia do círculo é que, se eu tiver as informações das tensões aplicadas, eu vou conseguir saber qual que é o máximo e o mínimo que eu posso ter de tensão limitado dentro daquele espaço, né? Então, o círculo de Moore é como se fosse uma forma que Moore criou para poder limitar as tensões aplicadas em determinado material, e a partir dessa limitação de área que tem, eu conseguindo obter os planos cartesianos, eu consigo descobrir quais são as tensões para determinadas situações de ruptura, os pontos de ruptura. Entendi. E o senhor poderia fazer também já um vídeo com a resolução dele? Faço. Esse aqui já tem a resolução que eu fiz e eu vou fazer mais um exercício para vocês. Vou mandar um exercício para vocês. Professor, não entendi a relação entre a tensão principal maior e a máxima tensão cisalhante. A tensão principal maior com a tensão cisalhante. Isso. Isso que o senhor explicou por último aqui no vídeo. Tá. A tensão principal maior é a máxima tensão normal que aquele solo está sofrendo. Tá? Para aquela máxima tensão normal que ele está sofrendo, qual que é o esforço de tração, qual que é a máxima tensão cisalhante que eu posso colocar antes daquele material romper? Essa é a máxima tensão cisalhante. O imediato ponto de ruptura, né? Então, se eu tenho uma tensão de 748 kN por metro quadrado aplicado, no sentido horizontal, aquela que é paralela ao plano, que é a ruptura que a gente fala, o valor máximo que ela pode chegar, limítrofe da ruptura, o máximo que ela pode chegar é o de 268,32, que é a tensão cisalhante, né? Então, ou seja, para uma tensão aplicada, vertical aplicada de 750 kPa, eu vou ter uma tensão cisalhante limítrofe à ruptura de 268,32. Né? Então, qual que é o valor limítrofe antes do movimento? Imediatamente antes do movimento. Ou seja, a partir daquela tensão, ele começa a romper. É a ideia de eu empurrando a cadeira, né? Então, ok. A cadeira está ali, eu tenho em cima da cadeira uma carga de 750 kN. A força de tração que eu vou ter que fazer empurrando aquela cadeira
O limítrofe, ela vai começar a movimentar a partir de 268 kN. Então, qualquer força que eu coloque antes disso, ela não movimenta. A partir de 268, aí ela começa a movimentar, que é o que a gente fala que é a ruptura, propriamente dito. Começa a deslocamento. Sobre essa ainda mesma, o que eu fiquei confuso também é se na hora que colocasse essa carga, já ia ter essa força cisalhante ou a gente ia calcular para ver se estava no limite para romper ou não? Não entendi, Caio. Pergunta de novo. Na hora que colocasse essa carga vertical de 750, nós já teríamos essa cisalhante de 200 e tanto no limite? Ou a gente teria que calcular? Sim. Não. Você já tem. A ruptura você já vai achar esse valor. O que a gente vai chegar agora é interpretar os ensaios. Então, nos ensaios, eu tenho os parâmetros de tensão normal e agora a gente vai começar a calcular a tensão cisalhante. Porque quando a gente vai ensaiar, eu não te dou algumas informações. Eu tenho sigma 1 e sigma 3. Então, com sigma 1 e sigma 3, você não vai ter a curva, né? E, na verdade, você até tem a curva, só que você tem mais de uma curva. E a gente precisa interpolar e achar uma forma de avaliar todas as curvas numa única equação. É aí que a gente vai chegar na envoltória de Markov e a gente vai aprender a calcular essa tensão, tá? Baseado na equação da reta que a gente vai ter pela junção das curvas. Isso a gente vai ver no próximo vídeo, que eu vou passar para vocês. Ok. Pessoal, tá bom então. Eu vou mandar a resolução do exercício para vocês que eu passei na atividade passada. Eu vou inserir mais uma atividade hoje para vocês. Vou inserir esse vídeo, tá? Eu vou inserir e o resto de cisalhamento para vocês poderem estudar durante a semana e trabalhar, tá bom? O exercício que eu vou colocar hoje de adensamento vai ser para 15 dias. Eu vou botar algumas atividades mais de caráter de treinamento para vocês trabalharem com cisalhamento já. Tá? Então, Tá, ok, professor. bom dia. Ok, professor. Beleza? Até mais, gente. Um abraço. Bom dia. Até mais. Beleza. Tchau. Até. Tchau.